Olá pessoal, estamos indo para mais uma videoaula de paisagismo e a dica de hoje é como molhar as suculentas. Como se faz para fazer a parte de rega numa planta interna ou externa, referindo-se somente às suculentas, que são plantas que já contêm água no caule. Tá ok, pessoal? Eu separei algumas espécies hoje para vocês olharem aqui, pequenas e grandes. Então, aqui nós temos algumas espécies de suculentas. Para quem esperou tanto essa dica, uma dica valiosa aí, pessoal, curta e compartilha. Esse vídeo está sendo esperado já por muitos meses que eu estou adiando de fazer esse vídeo, porque eu nunca tenho tempo de parar para explicar. Essa parte é a parte mais importante de como se faz a rega das suculentas. É uma dica valiosa para quem quer ir ter uma suculenta do tamanho das minhas. Para vocês verem a importância do cuidado, além da rega, para atingir um resultado. Essa é uma pequenininha, né? Uma suculenta bebê. Olha o tamanho dela aí, ó, né? Bem pequena mesmo. É a mesma dessa que eu tenho no pote aqui, ó. Olha o tamanho dessa. É uma enorme. Deve ter em torno aqui de uns 30 centímetros de tamanho ela, tá? É uma suculenta gigantesca mesmo, ó, tá vendo? Tá bem saudável, tá bem cuidada, bem irrigada, né? O pote dela já não é mais o pequeno, é o grande agora. É um potinho que já tem 4 litros, né? Ele tá me ligando nessa hora. Pera só um pouquinho, pessoal, ao vivo, e o pessoal me ligando aí. Só um momento, deixa eu só redirecionar aqui o vídeo. Ao vivo acontece isso mesmo, né? Aí, vamos ver como, né? Tá ao vivo, não dá pra cortar nossa aula aí. Então vamos dar início na nossa prática de rega. Eu tenho aqui um copo de água para mostrar para vocês o quanto que um vaso como esse pequeno é capaz de suportar na parte de rega, tá? Quando vocês forem molhar a suculenta, uma dica muito importante antes de ser molhado ela, tá? É vocês tocarem na terra. Se você tocar na terra e sentir que o vasinho está úmido, vocês não podem molhar ainda. Tem que esperar ela enxugar para poder molhar novamente. Então eu faço um sistema aqui na minha casa das minhas suculentas, que tenho várias delas aí, tá? Diversas delas, eu coleciono e produzo elas, então tenho diversos modelos de suculentas aí, pequenas, médias e grandes. O que acontece? Se no espaço externo chove, como hoje choveu, e as minhas estão encharcadas aqui, ó, tá bem molhada na chuva, né? Então foi uma boa prática de fazer a aula no dia de hoje depois que choveu, porque aqui vocês conseguem perceber como ficou. Como o solo tem um bom substrato e matéria orgânica, então ele tem uma boa drenagem. Então toda a granulometria do solo faz com que essa água desça rápido, né? Sem ficar acumulando excesso de umidade na planta. Não adianta você fazer uma boa terra aí, mas você não ter o controle da umidade também. Então na chuva você não vai ter como controlar. Por isso da importância de um bom substrato, bem drenável, que a água saia dela rapidamente. Em vaso interno, vamos focar no vaso interno, para dentro de casa. Então se você tem uma sala, um espaço no mínimo perto de uns 5 metros de uma janela, elas vão ir muito bem, tá? Coloca o dedo na terra. Se o dedo que você tirar estiver úmido, né, a terra estiver úmida ainda, vocês não podem molhar. Mas se estiver seco, quanto que eu molho? Um copo grande, como esse aqui, você vai despejar um dedo dentro desse copinho e aguarda escorrer, tá? Esse excesso que já passou, já molhou o suficiente para ela. Por quê? Porque na folha dela já contém água suficiente para ela ficar aqui por meses, né? Caso necessário, ela precisa dessas folhinhas para armazenar. Então aqui dentro tem muita água. Por isso que não se deve molhar a planta suculenta. E quando eu falo para vocês não criarem um jardim de suculentas misturando com cactos, num vaso pequeno, por exemplo, é justamente pela parte de você regar. Se você molhar demais, a suculenta vai apodrecer. O cacto gosta de pouca água, então você acaba matando a outra planta também. O ciclo é segunda, quarta e sexta, num verão muito intenso, tá? Num dia de frio, como o inverno, eu molho elas uma vez por semana, ou a cada 10 dias. Então é um período bem longo que eu dou para elas poderem suportar a carga de água. O sistema hídrico delas é muito fechado já, então não precisa estar trocando, né? O vasinho todo o tempo. Elas ficam aqui por esse vaso por meses às vezes, dependendo do lugar não precisa nem trocar mais, tá? Ela cria raiz.
Quando ela criar essa raiz é o sinal que está na hora de ir para o vaso maior, tá? Então a planta cresceu, está na hora de tirá-la daqui de dentro e ir para um vaso maior. Por quê? Porque quando vocês molharem esse vaso aqui dentro, como já formou toda a raiz, ela vai acontecer isso aqui, ó. Vai formar muito rápido a raiz. Então quando vocês molharem, ela vai drenar muito rápido também. Então isso acaba evitando aí da planta até apodrecer. Mas se você quer que ela cresça, desenvolva num vaso maior, vocês tiram ela desse vasinho e passam ela para esse vasão aqui, tá? Um vaso bonito. O meu é rústico, simples, porque ele fica fora do jardim. Eu crio ela dentro do cachepô. Então é um vaso plástico normal, né? Só que aquela gostou muito mais porque eu posso fazer a manutenção dela mais rápido, tá? Então tem diversas espécies. Todas elas devem ser regadas em um mesmo dia, de preferência, tá? Para você ter um controle do ciclo de umidade que ela vai ter. Se vai ser segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. No verão, muito forte. No inverno, uma vez por semana ou a cada 10 dias, tá? Então coloca a mão na terra, se estiver lá fora no sol, no jardim, se você criou um canteiro com suculentas igual eu faço, no jardim vocês devem colocar a mão na terra também, sentir se ela está seca. Tá? Se você olhar por cima e estiver seco realmente, você molha com a mangueira para encharcar o vaso de uma vez só. Não fica dando pouquinho não, molha mesmo, tá? Encharca ela para aquela água ir embora e ela fica todo esse tempo sem água. Se você vai ter uma suculenta dentro de casa e você viaja, por exemplo, e você não tem tempo de estar cuidando dela durante a semana, eu indico você fazer uma boa rega e deixar esse período de estiagem dela de uma semana a 10 dias para que ela tire todo esse excesso de água. Então vai curando a planta. Se vocês molharem ela demais na segunda, na quarta molhar de novo e na sexta, não deu tempo ainda da planta eliminar toda essa água, tá? Primeiro porque ela já contém água na folha, tá? Ela é uma suculenta. E o horário que você deve molhar ela, de preferência de manhã, porque até as 5 horas da tarde é a hora que ela se alimenta. Depois disso ela já não faz mais nada, tá? Então o estômago da planta, que é onde armazena a água, os nutrientes do alimento, devem também estar bem nutridos, para que ela possa armazenar essa água dentro da folha, tá? Se armazenar água demais, vai acontecer o contrário. Deixa eu ver se tem alguma minha aqui. As minhas não estão doendo porque eu sempre cuido bem, então vocês não vão achar nenhuma planta no meu jardim morta, porque aqui eu cuido mesmo. Mas o que acontece é isso aqui, ó. Por excesso de umidade, tá vendo aqui, ó? A folhinha dela tá queimadinha, tá sapecada. Essa daqui ficou com excesso de umidade, muita água, porque ela já contém, é uma folha gordinha, né? Essas gordinhas aqui são bacanas de cuidar porque elas já avisam que tem muita água dentro do caule, tá? No caule e na raiz. Porém, se você deixar ela sem água por um período maior, é melhor. E sempre tirem essas folhinhas mortas para evitar que ela dê doença na planta, tá? Essa é uma muda de jade, essa aqui ela não vai pegar por folha, só pega por tronco, né? Então hoje não é uma aula, vamos fugir da ideia aí, hoje a aula é focada na parte de rega, tá? É uma aula prática somente de rega de suculenta, não tem nada de informação aqui para vocês fazerem muda, tá? Tá lá nos outros vídeos, pessoal. Quem tiver interesse em aprender a fazer suculenta lá, tem os vídeos lá, tá? Então, resumindo, de tudo que eu mostrei para vocês aqui, em níveis de espécie, pequena, média ou grande, não importa a variedade que eu tenho aqui, tá? Tem diversos modelinhos delas aí, ó. Tá vendo? Uma mais bacana que a outra, né? Vendo lá? Tudo bebê ainda, né? Bem saudável. Vocês olhem que não tem nenhuma doença na planta, tá bem tranquila, né? Porque sempre que está seco eu umedeço. E sempre que está úmido eu espero que ela enxugue para poder molhar novamente. Então se vocês vão produzir muda, por exemplo, e vocês vão começar a molhar muito no início, vocês já vão acabar apodrecendo tudo que criou. Dos vasinhos, das mudinhas, que eu tenho os gominhos aqui, ó, eles não precisam de água, tá? No início. Porque o que vai ocorrer é que todas essas folhinhas que estão aqui na minha mão vão ficar aqui até que apodreça, seque totalmente, e a partir daqui ela vai começar a sair o brotinho na ponta, tá? Enquanto essa muda não secar, essa folhinha não apodrecer na terra, não sai outra muda aqui na ponta, tá? Tem uma dica muito importante. Para um vaso que já se formou, vamos começar do início então. A aula prática hoje é para fazer a rega da suculenta, mas eu vou dar uma aula rápida de produção. Então você pega essa muda e só solta ela aqui na terra. E deixa ela aqui por uns 30 dias. Dentro dos 30 dias
ela já vai começar a soltar na pontinha um broto novo, tá? Então por isso que é importante, né, vocês deixarem ela ali por um período maior para que ela seque essa folha e venha na ponta dela aqui nascer a mudinha. Deixa eu achar uma já brotando para vocês verem aqui se eu tenho já se formando. É que tá lá no meu berçário, não tá aqui elas. Você acha alguma muda formada aqui já?